Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a avaliação do céu desta semana, uma reflexão astrológica sobre os aspectos, movimento lunar, do dia 5 a 11 de abril de 2020, uma semana em que nós vamos ter aqui a fase cheia, acontecendo no dia 7, exatamente com a Lua no signo de Libra e o Sol no signo de Áries. Então, vamos ver aqui no dia a dia como isso vai se desenrolar. E já trazendo uma reflexão que essa semana é um pouco mais leve do que as 2 semanas anteriores, né? Nós já tivemos o ingresso de Saturno em Aquário, depois Marte em Aquário, a própria conjunção de Marte com Saturno. E agora essa semana nós temos aspectos menores, né? Há muitos aspectos da Lua, temos a formação da fase cheia, mas não tem um peso tão agressivo como nós tivemos nas semanas anteriores. Vamos analisar aqui no dia a dia como isso vai acontecer. No dia 5, que é hoje, domingo, 5 de abril, nós não temos novos aspectos no céu, sem aspectos mesmo, né? Nem a Lua, que se movimenta mais rápido, forma novos aspectos. Ela está se afastando de uma quadratura que formou com Vênus em Gêmeos no sábado e se aproximando de outros aspectos que vão acontecer, tá? Então, enquanto isso, a gente tem uma influência de Lua em Virgem, bastante propensa a levar as coisas com critério, né? Virgem é um signo da triplicidade de terra, mutável, tem uma certa versatilidade e uma influência para resolver, para consertar, para lidar com pequenos detalhes das coisas cotidianas mesmo. Virgem é um signo que tem como uma das características marcantes a simplicidade, a pureza. Então, nós temos um domingo bastante favorável para levar as coisas de maneira muito simples mesmo, né? Sem grandes objetivos, mas tendendo a lidar com as questões de cotidiano. Mas durante a semana, Mercúrio já ingressa em Áries, vocês vão ver aqui. Dia 6 de abril, segunda-feira, vem com vários aspectos. Vamos observá-los aqui um a um. O primeiro é a oposição de Lua com Mercúrio às 6h49 da manhã, bem cedinho, né? A Lua está em Virgem e Mercúrio está aqui no signo de Peixes. Mercúrio é regente de Virgem e a Lua tem até um certo poder por ser um regente da triplicidade de água, né? Mas esse aspecto vai acontecer durante a manhã, então o poder da Lua não é tão forte na água, né? Mas participativa, podemos dizer, não é uma das reflexões maiores aqui sobre a triplicidade da água. Mas essa oposição, ela coloca em xeque, em foco, os temas burocráticos, os papéis, as coisas, e questiona também a maneira como a gente lida com os temas práticos, né? Por estarmos em uma fase um pouco complexa, né, das questões humanas, e nós estamos avaliando aqui todos os mapas diários com o horário de Brasília. Nós temos aqui uma referência que pode representar complicações para lidar com esses sentidos de prática, compras diárias, papéis, documentos, autorizações. Para isso é necessário manter a atenção em transportes, o carro, tudo que coloca o ser humano em movimento pode representar aqui também um pouquinho de desafio. As estradas também, o nível geral, né, que é por onde a gente percorre os caminhos, né, também podem representar alguns dos desafios do dia. Mas é às 6h49 e ao longo do dia ela vai se dissolvendo. Depois o próximo aspecto é às 10h29, com a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter. Um trígono é um aspecto de uma natureza forte, positiva, tá? Mas Júpiter não está tão potente, né? Ele está em queda aqui no signo de Capricórnio. E temos um senso de realidade apurado, de simplicidade, de pé no chão e de uma característica assim não tão expansiva, aberta e com uma tendência tão próspera, mas ela leva a bons resultados, né? Pela natureza do aspecto, a gente vê aqui progresso em coisas menores, resultados positivos. E podemos lidar com os temas de Júpiter de uma maneira mais saudável. Os temas relacionados a questões de justiça, senso de justiça, mesmo aqui a gente vê um senso de justiça, eu poderia dizer, bem realista mesmo, né? Ele tira um enfoque muito de cogitações, de coisas muito amplas, mas traz mesmo para um senso de realidade. Viagens, agora a gente não tem um momento muito apropriado para lidar com esse tema, mas temos tempo futuro, essa crise não vai durar para sempre, né? Então também pode ser um momento para lidar com esses temas, mas eu vejo o mais importante e mais forte desse aspecto que envolve estudos, né? Porque nós estamos falando de Lua em Virgem, que é disposta por Mercúrio, então são os dois astros que têm uma relação com mente, e Júpiter é o planeta também que tem uma relação forte com o pensar maior, né? Com um sentido até mais espiritual, mais espiritualista e filosófico das coisas, e por isso
Então, esse momento aqui das 10h29 da segunda é propenso também para esses estudos de temas mais amplos, não só os espirituais, mas tudo que envolve questões maiores de éticas, por exemplo, e tudo mais, né? Às 18h16, início da noite, esse quadro muda um pouquinho porque a Lua já vai ingressar aqui no signo de Libra. A Lua em Libra tem uma tendência bem mais ponderada, exatamente pelo símbolo de Libra ser a balança. Ela não tem, assim, um poder tão forte, vocês vão perceber que só tem esse poder aqui da face ou decano. Ainda assim, a gente vê uma tendência que vai se ampliando no sentido de contato, de empatia, até, eu não diria empatia no sentido tanto do lado mais beneficente, tal, mas ela dá uma abertura para o diálogo, pelo menos, e da percepção das necessidades do outro. E ali, às 19h52, ela chega a um aspecto harmonioso com Saturno, que está aqui no início do signo de Aquário. Então, é o momento mais apropriado para formalizar parcerias, para formalizar acordos, por exemplo, e isso em um nível maior, pensando, né, mas em um nível mais pessoal, acordos que você pode fazer no sentido de compras, de coisas que você esteja interessado, ou mesmo os acordos e o momento de formalizar situações entre duas pessoas. Para a questão afetiva, pode ser interessante. A gente tem que pensar o seguinte: a Lua em Libra é disposta por Vênus, Vênus está em Gêmeos, sem poder nenhum, não tem uma natureza romântica, mas facilita, a gente está com uma influência de elemento ar aqui, né? Interessante, que facilita enxergar as coisas por um prisma maior, entender, compreender as necessidades e interesses do outro. E então, para essas questões de nível mais romântico, né, e de parcerias afetivas, pode facilitar o jogo. Não estamos falando de nada muito passional, né? Não é essa influência, mas é uma influência que dá para chegar num acordo, no meio termo. E às 22h56, a Lua chega a esse aspecto harmonioso com Vênus. Bom, ele vai ter uma influência bacana de elemento ar, a Lua vai estar aqui em Libra, não mais em Virgem, né, nesse momento, final do dia. Nós temos uma facilidade com os temas comerciais mesmo. Uma facilidade também para se divertir um pouquinho, para se entreter, facilita a troca de mensagens e conversas com os amigos, tem um clima de interação bastante propenso para as trocas mais leves, né? Então, a gente percebe aqui que a segunda-feira, dia 6, não tem um clima pesado, é um clima bastante harmonioso, por sinal, né? E aí, nós vamos ter aqui no dia 7 múltiplas possibilidades, porque a Lua vai sair do trígono que ela formou com Vênus e vai chegar a um trígono com Marte, aqui em 5 de Aquário, às 2h20. É madrugada. E Marte está peregrino também, né? E a Lua também sem muito poder, mas é um aspecto que favorece a atitude, porque nós temos aqui o signo de Aquário e o signo de Libra com naturezas de movimento, né? O gênero masculino. Levando em consideração, gente, tem que ter muita atenção quando eu falo do gênero, que eu não estou falando de gênero humano, nós estamos falando de planeta e de signo. Isso aqui não tem nada a ver com escolha sexual, com preferências sexuais, nada a ver. A questão de atribuir o gênero para os planetas e signos é entender o potencial de ação, se é mais ativo ou receptivo, ok? Então, o gênero masculino tem uma tendência mais ativa, e por isso esse trígono que envolve tanto a Marte, que tem essa natureza ativa, como o signo de Aquário, também Libra, vai favorecer atitudes, tomada de decisão. Nós estamos em uma fase crescente ainda, né? Aqui no dia 7, no final do dia ali, né, que nós vamos ter a formação da fase cheia. Então, vocês devem pensar que esse momento ainda é propenso para os inícios, para colocar em movimento as coisas, né? E principalmente para ter ideias, para levar inovações. Mas ainda assim é um tipo de característica de aspecto que vai dar uma tônica de movimento, que dá uma tônica de levar o assunto adiante, facilita chegar ao objetivo que é importante, né? Então a gente vê esses dois trígonos, né? O que a Lua deixou e esse que ela está seguindo agora, como um momento bastante favorável para a tomada das iniciativas, né? Tomadas de iniciativa, de nível geral, qualquer tema. Então, às 23h20, Mercúrio também chega a um aspecto harmonioso com Júpiter, mas aqui a natureza já não é tão mais expansiva, porque Mercúrio ainda está aqui em Peixes, que é receptivo, feminino, e Júpiter em Capricórnio, que também é feminino. Então, o sexto é um aspecto bem leve, ele não tem um potencial igual do trígono, e aí a gente tem aqui um momento mais de introspecção, de reflexão, eu poderia dizer. Ele tem uma natureza, inclusive para os temas mais espiritualistas, que é favorável. Júpiter
é o regente do signo de Peixes, né? Esse sexto favorece, então, os processos de meditação, de reflexão e até de análise mais profunda de temas racionais propriamente, né? Porque vai concentrar um pouco mais a observação, ir a fundo, né, nas coisas, então é um momento interessante. E conversas, né? Conversas, diálogos, assim, ele não tem um tom expansivo. Às 23h35, já quase na virada do dia, é que acontece aqui a Lua em oposição ao Sol, formando a fase cheia. E a fase cheia vai acontecer exatamente no momento que a Lua estiver aqui, ó, na casa 10 e o Sol estiver em Áries aqui na casa 4. Então, os dois têm visibilidade interessante, que são casas angulares, né? Tanto a 4 como a 10. O Sol, que vai estar na casa 4 no signo de Áries, está exaltado. E a Lua, que vai estar aqui na casa 10 no signo de Libra, não está exaltada, né? Em Libra, ela não tem um potencial muito forte, só esse do Decan, como eu falei para vocês. Mas a gente tem a Lua com um pouco mais de visibilidade, uma Lua em Libra é mais propensa à empatia, a lidar com os temas de uma forma muito ponderada, bastante equilibrada. O momento da fase cheia é conflituoso porque para todos os planetas não é fácil encarar o Sol, o astro-rei, ainda mais o Sol em exaltação numa casa angular. E se a gente estiver pensando em um nível mundano, o Sol representa quem está no poder, no controle. Então é um momento em que quem estiver no controle e no poder vai entrar bastante em reflexão sobre interesses próprios e interesses que envolvem outros de uma forma geral. E é aí que Libra, a Lua em Libra, vem como um sentido de ponderação. É também uma Lua aqui para os próximos 15 dias que vai trazer uma reflexão muito forte de parcerias. Parcerias que eu penso assim, num sentido de acordo, não é tanto parceria de apoio e tal, mas a necessidade de chegar a acordos, né, equilibrados mesmo, que a posição da Lua em Libra é bem essa. E de aliados e de facilidades nesse sentido, né, de precisar contar com outras pessoas. Então é um desafio bastante importante entre individualidade e a troca com outro. Levando em consideração que tema de casa 4 para o nível mundano tem a ver com a produtividade, com as terras, com tudo que o país produz, as terras propriamente, né? O que é posse do país, e a casa 10 tem relação com quem está no comando, no poder, quem está levando o país. Então nós temos esse jogo bem forte aqui, que coloca muito em evidência as tomadas de decisão de quem está lá no comando. Bom, e também como a gente tem para os próximos 15 dias, né, o retorno de muitas empresas às atividades, também pode acontecer desse retorno não ser de uma única vez, porque a Lua em Libra tem uma característica mais ponderada, então é provável que isso esteja acontecendo de uma forma mais gradual. Mas não é fácil encarar um Sol exaltado aqui para a Lua em Libra, né, um Sol exaltado e angular. A única questão para a Lua, né, as únicas questões que favorecem bem a Lua nessa situação é que a fase cheia acontece durante a noite para o horário de Brasília, então a Lua está no controle, né, o luminar noturno, e ela estará na casa 10, bem evidente. Então uma Lua em Libra tem tudo a ver com ponderação, com equilíbrio, levar em consideração vários fatores também e não só a visão única, e é o jogo que a gente tem, individualidade versus o outro coletivo, né? A ponderação do tipo, né? O que eu quero, o que eu desejo versus o que é o adequado. E a Lua em Libra também tem uma característica mais sofisticada, né? Mais suave. Então, os discursos também podem ser amenos, né? Começarem a amenizar em ambos os lados, né? A gente está vendo aí um momento de disputa política envolvendo bastante essa questão do vírus, né? Então é um momento em que a gente vê uma tendência um pouco mais equilibrada, tá bom? Para o nível pessoal, só para quem tiver a lua cheia acontecendo próximo ao ascendente, a posição da lua ou do sol, que vai trazer essa reflexão da individualidade versus o outro ali, tá bom? Bom, e aí no dia 8, nós temos aqui um aspecto acontecendo às 9h50, que é uma quadratura entre Lua e Júpiter, com a Lua aqui em Libra e Júpiter em Capricórnio, e já não é mais um aspecto harmonioso, ao contrário, a quadratura é bem desafiadora. Então, ela traz bem em xeque aqui questões de justiça, senso de justiça, temas ligados à justiça e injustiças, né? Eu vejo mais a quadratura aqui como trazendo a dificuldade em ser justo com todos, por exemplo, né? Como eu falei para vocês, a Lua em Libra tem essa característica forte de ponderação, e justo o planeta que mais tem como tema a justiça está em queda, então não é fácil atender
a todos de uma forma justa, ou um perde ou outro perde, né? Isso que eu entendo aqui desse aspecto, tá bom? E ele vai acontecer aqui às 9h50, que é bem ali no meio da manhã. Às 17h09, a Lua ingressa no signo de Escorpião, que é uma debilidade para a Lua, né? E logo depois, às 19h03, ela vai formar a quadratura com Saturno. Então, o dia 8 é bem diferente já do dia 6 e do dia 7, né? Já traz desafios porque os dois aspectos do dia são desafiadores e a Lua entra em um território que para ela não é fácil, não é agradável e vai gerar um clima um pouco mais tenso, né? Ele já é um clima mais resistente, é um clima de um puxa de um lado, outro puxa do outro, ele não tem flexibilidade, nós estamos falando de signos fixos. Evitem esse momento para fazer coisas importantes, decidir sobre temas importantes, porque é provável que tenha dificuldade sobre essa influência. Mesmo coisas cotidianas como compras importantes, né, tal, não é recomendado. Conversas, assinaturas de contrato e coisas nesse sentido podem correr aqui sobre dificuldade em chegar a acordos. No dia 9, na quinta-feira, o único aspecto do dia acontece às 3h40, com a Lua formando uma quadratura a Marte. Então, ela formou uma quadratura a Saturno e agora vai formar uma quadratura a Marte. Marte é o planeta que rege o Escorpião, mas nós não temos um quadro aqui de uma recepção que amenizasse, que uma recepção mútua para amenizar esse teor agressivo. E por isso, esse aspecto, ele fala de resistência, de luta, de luta pelo poder, de levar as coisas num sentido muito resistente. Eu penso numa característica muito rebelde mesmo, nesse aspecto. Eu penso que também o que alivia um pouquinho é que ele vai acontecer durante a madrugada, mas se a gente observar o momento em que a Lua vai se aproximando desse aspecto desafiador, vai pegar desde a virada do dia 8, né? E aqui, 3h40, é um momento mais forte. Conforme as horas vão passando, essa influência vai diminuindo, porque a Lua vai subindo em graus bem mais rápido do que Marte e o teor do aspecto vai dissolvendo. Mas a gente tem aqui uma madrugada aqui do dia 9, quinta-feira, com uma característica muito rebelde, não conforme. Ela tem uma característica, inclusive, agressiva e bastante resistente em torno de pensamento, ideias, entraves. Então, é o momento mais crítico da semana que eu vejo, é esse momento aqui dessa quadratura da Lua com Marte, né? Porque aí, exatamente, esse teor do Marte em Aquário funciona de uma forma rebelde mesmo, né? E tem que manter atenção, inclusive em nível pessoal, sobre decisões nesse momento. Não é momento para iniciar nada mesmo, ele é bem propenso a discussões, brigas, lutas pelas coisas. E no dia 10, muda o quadro, até coloquei aqui ânimo e agilidade. Por quê? A gente vai ter o primeiro aspecto só às 16h35, mas é um aspecto harmonioso entre Lua e Mercúrio. E facilita a profundidade no olhar, os estudos. Burocracias não, a gente está falando de signos de elemento água que são mais complexos, então não favorece muito lidar com as burocracias, mas tem uma tendência de profundidade que favorece estudos, o olhar mais detalhado das coisas, como também percepção e o tom mais místico, por exemplo. Vai ter um pouco mais de facilidade com criatividade também, se você tiver que lidar com alguma situação nesse sentido, fazer análises, por exemplo, ou processos de reflexão e meditação, lidar com temas místicos, tudo que precisa olhar com bastante profundidade mesmo é mais facilitado durante esse momento. Agora, temas práticos relativos a Mercúrio e Lua não são muito adequados, né? Papéis, lidar com assuntos relacionados a carro, transportes em geral, comércio, por exemplo, não é tão fácil, mas como a natureza do aspecto é muito boa, pode-se ter aí coisas se desenrolando até de uma maneira inusitada, diria diferente, não tão comum. Às 17h35 a Lua ingressa em Sagitário e muda bem esse quadro. Em Escorpião é queda da Lua. Agora, o signo de Sagitário, ele não é queda nem exílio, mas também não representa nenhuma dignidade para a Lua nesses primeiros graus. Só depois quando ela chegar aqui, depois de 10 graus, né? Então, a gente tem uma Lua peregrina e ela já está diminuindo em luz, porque formou a fase cheia lá no dia 7, ao ponto máximo de visibilidade de luz da Lua, daí ela já começa a diminuir, então ela já não está mais tão forte. Mas a gente tem um clima mais animado, porque Sagitário é um signo da triplicidade do fogo, que tem ânimo, calor. Então, o ritmo dos acontecimentos vai tornando-se um pouco mais ágil, tá? E aí a gente tem depois disso, ela chegando a um aspecto harmonioso a Saturno, que é leve, mas eu vejo como um aspecto que favorece, então,
tomadas de decisão, né? Saturno está forte aqui no Aquário, principalmente as tomadas de decisão que têm relação com longo prazo. Favorece também as questões relativas como defesa de ideias, de opiniões, um olhar bastante interessante também sobre filosofias e questões nesse sentido mais ampla, né? Altas discussões, por exemplo, tal. O teor do aspecto é leve ainda. No dia 11, no sábado, nós vamos ter a 1h48 Mercúrio ingressando no signo de Áries. Então, ele saiu da debilidade que ele tinha aqui em Peixes, né, da queda e do exílio, e ingressa aqui no signo de Áries. Mas também não favorece tanto, porque ele também não tem dignidade nenhuma nesses primeiros graus. Áries é um signo de elemento fogo. Mercúrio não tem relação com a triplicidade do fogo, então ele torna assim a comunicação um pouco mais agitada e impaciente. Então, o que vocês vão precisar ter atenção aqui no sábado, levando já para amanhã, é esse teor de urgência com as coisas, de impaciência, um pouquinho mais irritável no que envolve, por exemplo, as filas, né? Se tiver que enfrentar filas, comércio de maneira geral, os assuntos relacionados com os transportes, as burocracias, então, sofrem um pouco mais, porque aqui é uma tendência mais urgente e acaba tendo dificuldade. Comunicação por telefone, né? Se tiver que ligar em centrais de atendimento, por exemplo, pode ser bem chato, porque aqui é um clima muito impaciente de Mercúrio em Áries. E depois, às 4h27, é a Lua quem vai formar um aspecto desafiador com Vênus. Então, a gente já tem um sábado aqui que começa não favorável para temas que envolvam moeda, dinheiro, comércio, compras importantes, não é muito favorável, precisa manter atenção, porque a Lua em Sagitário tem um teor de objetividade, mas Vênus em Gêmeos é totalmente disperso nos interesses. Por exemplo, encontrar aquilo que você quer pode ser difícil e pode ter bastante dificuldade com múltiplas possibilidades de chegar a um desejo final, atender as coisas. Estamos falando também de 2 astros que têm relação com o campo emocional e afetivo. Evitem esse momento para lidar com os temas românticos. Ele é um pouco disperso, assim, tem uma característica que leva a muita dificuldade em chegar ao meio termo, em compreensão, em facilidade de troca, não tem. Ele se perde numa característica aqui bem complicada. Não é nem de longe aqui um dos melhores momentos para lidar com um tema romântico. E também tem que ficar atento porque essa característica de Vênus em Gêmeos, ela abre para muitas possibilidades e coisas para atender desejo e interesse, né? Só que a Lua aqui está com uma característica um pouco mais agressiva, quente, né, em Sagitário, então a gente tem que ter uma atenção sobre como parte, né, como que a gente parte em torno de querer atender a nossa satisfação, tá? Porque ele já começa um pouco irritável. Às 7h03, a Lua forma um aspecto harmonioso a Marte. Ele é movimentado, né? Aqui a gente tem um signo masculino, aqui também outro signo masculino. O próprio Marte tem a tendência masculina e a gente vai ter o movimento mais acelerado, as coisas parecem ter um dinamismo bem mais interessante. E favorece a atitude, tanto nos gestos como nas palavras. E são esses os aspectos que nós temos para esta semana, até o dia 11. Então, como vocês puderam perceber, não é uma semana tão pesada, mas a gente tem alguns dias que ainda necessitam atenção. E vai puxar aí a nossa reflexão aqui sobre essa questão da individualidade, né? Em termos de ponderação também, né? Individualidade versus a ponderação, observação do outro e necessidades mais globais. Ok? Deixo um abraço forte para todos vocês. E até o nosso próximo vídeo.